Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à quinta-feira, dia 23 de janeiro do ano 2025. 23 de janeiro do ano 2025 e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a Igreja Luz para os Povos, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Estamos situados na rua Prudente Domingues 440, aqui na cidade de Cacequi, na Vila Popular. É o nosso bairro aqui nesta cidade. E nesta manhã queremos compartilhar uma palavra de Deus. Sou o pastor Juan e quero compartilhar uma palavra do Senhor diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Logo após a sua ressurreição, esteve por aproximadamente 40 dias sobre a face da terra ainda, fazendo diferentes aparições a os seus discípulos. Depois, ele vai em Jerusalém ser levado para o céu. Ali vão estar seus discípulos e uma multidão muito grande que vão estarem ali, e Jesus vai ser arrebatado, vai ser levado para os céus. Quando ele está subindo para os céus, a palavra de Deus diz que anjos descem desde lá e vão falarem para aquelas pessoas que estão ali da seguinte maneira: os israelitas, assim como vocês vieram subir, assim também ele vai voltar. Então, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo é uma promessa dele. Bom dia, bom dia, bom dia, nossa irmã Maria. Um abraço para nossa irmã Maria, para nosso irmão Beto. Que Deus venha abençoá-los poderosamente neste dia. Que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Que a presença de Deus seja sobre sua família. Então, é algo eminente o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma promessa dele. Há algo que ele prometeu para os seus discípulos e também para todos nós, de que ele voltaria. Isso é o que nós hoje estamos esperando. Bem, depois de 50 dias, Jesus ser arrebatado ou levado para o céu, subir para o céu, vai vir a festa das colheitas, ou a festa do Pentecostes, donde ali Jesus tinha dado uma ordem expressa para todos os seus seguidores, seus discípulos, de que eles ficassem em Jerusalém até receberem o poder, que ficassem em Jerusalém até receber o poder. Poder este que é derramado sobre 120 pessoas, o dia de Pentecostes. E daí é que surge o nome Pentecostés, ou Pentecostais. Ali, para você ter uma ideia, ali junto com aquele grupo de 120 pessoas, estava também ali Maria, a mãe de Jesus. Bom dia, nossa irmã Mari, na cidade de Taquarembó. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu negócio. Bom dia também ao nosso irmão Cândido, lá na cidade de Ituzaingó, província de Corrientes, na República Argentina. Que a graça de Deus seja sobre sua casa,
sobre seus netos, sobre seus filhos, sua esposa, sua família. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estaremos sim, minha irmã, orando por Guadalupe nesta manhã. Claro que sim. Vamos estar apresentando Guadalupe na presença de Deus, e toda dor que possa estar sobre a vida dela vai sair no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dolências. O castigo da nossa paz foi sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos nós curados. Receba a cura, que a dor saia agora da vida de Guadalupe, em nome de Jesus. Pentecostes, 50 dias depois que Jesus subiu para os céus. Ali vai descer o Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dar um relato claro sobre a descida do Espírito Santo. Ali todos vão serem cheios do poder de Deus agora. Pedro vai se levantar e vai trazer uma grande mensagem naquele dia, onde a palavra de Deus diz que mais de 3.000 almas creram na mensagem que Pedro trouxe naquele dia. Aí então surge a igreja. Duas coisas que temos que ter bem presente. Maria, a mãe de Jesus, estava orando, pedindo um revestimento, também esperando que o poder de Deus descesse sobre ela. Ela estava ali no aposento alto, junto com os demais. Primeiro pregador foi Pedro. Lugar, Jerusalém. Não foi Roma. Preste bem atenção no que a palavra de Deus nos ensina. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela nasce em Jerusalém, não em Roma, como tentam nós fazerem crer. A igreja nasce em Jerusalém. É ali onde nasce a igreja do nosso Senhor e Salvador. E a igreja, então, começa a surgir, mas também começam a surgir as perseguições. Os apóstolos, os discípulos, eles tinham ordem de começar por Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois até os confins da terra. Esse era o mandamento do Senhor. A persecução vem e eles vão saírem até os confins da terra, levando a palavra de Deus. Eles vão chegar a um lugar chamado, uma cidade chamada Chipre, e ali um homem que se chama Barnabé vai se converter também ao Senhor e vai servir ao Senhor. E nós encontramos em Atos, capítulo número 4, no verso número 36, que naquele tempo José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que interpretado é filho de consolação, um levita da cidade de Chipre, possuía um campo e o vendeu e trouxe o dinheiro e o pôs aos pés dos apóstolos. Isso é muito interessante, porque o versículo 34, vai dizer que nenhum necessitado havia entre eles, pois os que possuíam campo ou casa os vendiam e traziam o dinheiro do que fora vendido. Nenhum necessitado havia entre eles. Vamos ver a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. Existem pessoas na casa do Senhor com necessidades? Existem. Existem pessoas que congregam em diferentes denominações e que muitas vezes sua refeição é só uma no dia? Existe. Existem outros que passam fome? Existe. Existem outros que
estão sem luz, estão sem água, existem. Porém, o começo da igreja, a palavra de Deus está nos dizendo que na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos ler de novo este versículo 34 do capítulo número 4 do livro de Atos, onde a palavra de Deus diz que nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. Eles estavam vivendo numa comunidade. Vendiam as suas propriedades e traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos, que eram os quais que administravam tudo aquilo. E não havia necessidade no povo de Deus. Antes de nós entrar na mensagem de hoje mesmo, somente um comentário. Acho que a internet está dando uma pequena falha de novo hoje aqui na nossa live. Hoje, nós temos líderes que estão liderando construções, que estão liderando congregações, e que têm dentro seu ministério ou da sua congregação pessoas que estão passando necessidade. Porém, esses líderes não estão olhando para essas pessoas, não estão se importando por essas pessoas. Algumas delas não têm sequer onde morar. Porém, pastores têm casas para alugar, têm construído prédios para alugar. Agora eu me pergunto, onde fica o amor no coração dessas pessoas? Quando você tendo, não socorre ao seu irmão. Onde está o amor de Deus? Eu creio que aquilo que escreveu o apóstolo Paulo para Timóteo, dizendo que nos postreiros tempos se levantariam homens amadores de si mesmos, que têm amor ao dinheiro. Onde o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é algo ruim. Não que o dinheiro não sirva para nada, mas o amor, o desejo de ter dinheiro. E ali diante de toda esta situação da igreja do começo do século, a igreja de Cristo, não havia necessidade. É o que está dizendo a palavra de Deus. Todos estavam unânimes, no mesmo sentir, no partir do pão, diz a palavra de Deus, na comunhão. Era algo lindo de se ver. Aquele povo unido no Senhor. Mas assim como nos nossos dias de hoje, naqueles dias, havia pessoas que se importavam mais com a sua aparência que com a sua própria vida espiritual? Sim. Havia pessoas que não queriam ficarem para trás e queriam fazerem de tudo para poderem aparecerem? Sim. Havia pessoas invejosas? Sim. Porque o ser humano é assim. Até matar a velha natureza. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, neste corpo, a tendência sempre vai ser ao pecado.
E ali havia um certo homem chamado Ananias. Você deve conhecer essa história, você que lê a palavra de Deus, capítulo 5 do livro de Atos. Ali havia um homem chamado Ananias e sua esposa se chamava Safira. Eles então decidem vender um campo que eles possuíam. Lembremos que Barnabé deu a sua propriedade e trouxe o dinheiro para os apóstolos. É o que nos diz a palavra de Deus. Possuía um campo e o vendeu, e trouxe dinheiro e o pôs aos pés dos apóstolos. Porque Barnabé sabia em que ia ser investido o seu dinheiro. Barnabé sabia que aquele dinheiro ia ser bem administrado pelos apóstolos. Barnabé sabia que o maior tesouro que ele estava tendo agora estava no reino dos céus. Barnabé, para você ter uma ideia, este José, este levita da cidade de Chipre, foi o que logo leva o apóstolo Paulo para apresentá-lo aos demais apóstolos, porque todos tinham medo de Paulo, mas Barnabé leva ele até os apóstolos. É o companheiro de Paulo em muitas peregrinações, em muitas viagens missionários que fizeram, levando a palavra de Deus, onde foram açoitados, onde foram maltratados. Barnabé estava juntamente com ele. Barnabé era um homem que amava o reino de Deus e que amava ao Senhor por em cima de todas as coisas. Ananias e Safira decidem então venderem a sua propriedade, venderem o seu campo. Agora, como todos os outros faziam, eles também quiseram fazer, mas quiseram enganar, quiseram mentir. O pecado de Ananias e Safira não foi tanto como reter o dinheiro, senão que foi a mentira. Um pecado tremendo. Lembremos que lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, 44, Jesus vai dar uma descrição de quem é Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. E vai chamar os fariseus de filhos do diabo, literalmente falando. Jesus vai dizer isto para eles. Estava errado o que fez Ananias e Safira de sustrair um certo valor do campo que eles venderam? Não, porque o campo era deles, o dinheiro era deles. Veja a história bíblica. Mas certo homem, cujo nome era Ananias, juntamente com a sua esposa chamada Safira, vendeu o seu campo. Atos capítulo 5, a partir do verso número 1. E tendo sustraído uma parte do seu preço, ele o ocultou, sabendo a sua esposa, e levou o que lhe sobrou do dinheiro e pôs aos pés dos apóstolos. E aqui vem a questão. Então Simão lhe disse a Ananias: por que Satanás encheu teu coração desta maneira, para que mentisses ao Espírito Santo de santidade e ocultaste uma parte do dinheiro do preço do campo? Acaso não era teu antes de venderes? E uma vez vendido,
Não terias autoridade também sobre seu preço? Por que determinaste em teu coração fazer tal coisa? Não mentistes aos homens, mas a Deus. A mentira provém do maligno, pois o pai da mentira é Satanás. A mentira vem do maligno. Ele poderia ter chegado e poderia ter dito a Simão, a Pedro: olha, eu vendi o campo em tanto, mas eu vou dar uma parte. Eu não vou dar todo o dinheiro. Ou simplesmente não dava nada e ficava com o dinheiro. O que me faz pensar nesta história bíblica é de que Ananias não queria ser inferior a Barnabé. Ele quis fazer o mesmo que fez Barnabé. Porém, mentindo, porém, enganando. Barnabé pegou tudo aquilo que ele tinha e trouxe e colocou aos pés do Senhor, dos apóstolos, perdão. Agora, Ananias não fez isto. Ananias entrou num acordo com a sua mulher. Sabe, primeiro nós pensamos. O nosso pensamento, ele vai para o nosso coração. E no nosso coração ali, ele amadurece. Do nosso coração, ele vai sair pela nossa boca. E aí vão vir as consequências. Por isso é que a palavra de Deus fala em renovação da nossa mente. E quantos mentirosos tem na casa do Senhor hoje? Não somente neste caso, até nós poderíamos chegar e tocar o tema de dízimos. Alguns chamam aquele que retém ou que sustrai, alguns chamam de ladrão, dizem que não vão entrar no céu. Mais que ladrão, são mentirosos. Ou você dá ou não dá absolutamente nada. Ou devolve ou não devolve absolutamente nada. Mas não se permita o luxo de correr um risco de utilizar-se de uma mentira. Porque não estamos mentindo aos homens. A palavra de Deus é que está dizendo, não sou eu. Está aqui em Atos, versículo número 3, do capítulo número 5 do livro de Atos. Então Simão lhe disse a Ananias: por que Satanás encheu teu coração desta maneira, para que mentisses ao Espírito de Santidade e ocultasses uma parte do dinheiro do preço do campo? Ele não mentiu para os homens. E se você me entende, ele mentiu para o próprio Espírito de Santidade, para o Espírito Santo, para o Senhor. Meu irmão, o que aconteceu que não veio na Santa Ceia? Não tive tempo, aconteceu isto, aconteceu aquilo. E muitas vezes se justificam com uma mentira. Saiba que você não está mentindo para o seu pastor, para o missionário, para o evangelista, para o irmão, para o diácono. Essa mentira, ela já foi ouvida nos céus. Essa mentira vai contra seu bem-estar espiritual. Essa mentira pode te impedir de entrar nos céus. Essa mentira te impede de entrar nos céus.
É o que nos fala a palavra de Deus. Tanto em Apocalipse como em Coríntios, tem uma lista do tipo de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. E ela é muito clara ali no que diz, no que se descreve nesses versículos. E entre eles estão os mentirosos. Não poderão herdar o reino dos céus. A mentira é um pecado grave. Esse foi o pecado de Ananias. Não que ele tivesse pegado um pouco do dinheiro. Não. O próprio apóstolo vai dizer, o campo era dele. Ele podia fazer o que quisesse com aquele campo. A propriedade era dele. Ele poderia dar, vender, fazer o que quiser com aquele campo. O mesmo dinheiro. O dinheiro era dele. Ele é que vai administrar o dinheiro. Ele era quem sabia das suas necessidades. E a própria palavra de Deus vai dizer e vai nos ensinar de que aquele que não se importa pelos seus, ou seja, pela sua família, é pior do que os incrédulos. Você não pode pegar um dinheiro e investir em outra coisa e deixar a sua família passando necessidade. E tem muita gente que faz isso. Agora, ele poderia ter ficado com aquele dinheiro, tranquilamente, ele e a sua esposa, e continuar vivendo ali em comunidade, junto com a igreja do Senhor. Mas eles decidiram mentir. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que, havendo Ananias escutado estas palavras, caiu e morreu, e um grande temor sobreveio sobre todos os que o viam. Ele morreu por mentir, não por ficar com dinheiro. Entenda bem isto. O pecado de Ananias e de Safira foi a mentira. Não por terem ficado com dinheiro. Volto a dizer, o dinheiro, o próprio apóstolo vai dizer que era deles, propriedade deles. Mas a mentira levou eles à morte. E se levantaram alguns jovens dentre eles e recolheram, e tirando-o, sepultaram-o. Depois de 3 horas entrou também sua esposa, não sabendo o que havia sucedido. E Simão lhe disse, dize-me, vendeste o campo com tal preço? E ela respondeu, sim, nesse preço. E Simão lhe disse, porquanto entrastes em acordo para provocar o Espírito do Senhor, eis aí a porta aos pés do que sepultaram a teu marido, e eles te levarão. E naquele momento ela caiu aos pés deles e morreu. E entrando os jovens a encontraram morta, e tendo recolhido, levaram-a e a sepultaram junto a seu marido, e sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos os que o viram. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? A mentira. Sabe, a palavra de Deus, já estamos indo para o final da nossa live, nos fala em 1 Coríntios, capítulo 11, sobre a Santa Ceia. E ali tem um versículo que muitas vezes ele não é muito analisado, não é muito esquadrinhado, onde diz que cada um de nós devemos de nós examinar a nós mesmos, porque não podemos participar da ceia indignamente, ou seja, em pecado. E muitas vezes o pecado da mentira, que se gerou aqui na nossa mente, desceu para o nosso coração e sai pela nossa boca. Por isso que Jesus disse que da abundância do coração é o que fala o homem. O que nós falamos é do que temos no coração, mas primeiro ele se gera no nosso pensamento.
E a palavra de Deus vai dizer que muitos estão doentes, outros mortos e outros dormem, espiritualmente falando, porque participam da ceia indignamente. Não pedem perdão, não se reconciliam com Deus e continuam levando uma vida de mentira. E a minha pergunta é: até quando? Até quando vão levarem essa vida dupla? Aparentando santidade, mas vivendo na mentira. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu quero agradecer, teu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, Senhor. Meu Deus, a minha alma te louva, a minha alma te adora e te glorifica, Pai, porque tu eres o Deus Santo, porque tu eres o Deus de poder, porque tu eres o Deus de glória, e sobre ti, Senhor, não existe um poder maior do que teu. Senhor, ensina-nos a caminhar em santidade, a caminhar em retidão, a estar, Senhor, sempre perto de ti, meu Deus, de mãos dadas contigo, Senhor. Meu Deus, também nesta manhã, eu quero pedir-te perdão, meu Deus, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, Senhor Deus. Senhor, livra-nos do pecado da mentira. Senhor, que da nossa boca possam saírem somente palavras de edificação, de bem-estar, palavras do reino, para a salvação, Senhor, e não para a destruição. Meu Deus, abençoa a cada um dos meus irmãos que se conectaram neste dia. Que a tua graça, que o teu amor e que a tua bondade esteja sobre a vida, sobre a família de cada um deles. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Nós temos ali um canal no YouTube, que não sei nem quantos inscritos temos, mas sei que estamos por debaixo de 100. Então, se você deseja, você pode ir ali até o YouTube. A Bíblia, o Mate e o Amanhecer é o nome do nosso canal. Você pode se inscrever nele, porque quanto mais inscritos nós tenhamos, o YouTube vai entender de que é algo que interessa aos internautas. Então vai liberar mais conteúdo. Não nos interessa outra coisa que esse. Nós publicamos ali no YouTube, temos esse canal, porque muitas vezes o Facebook nos dificulta para nós compartilhar com alguns grupos nas redes sociais. Então, quando não dá através do Facebook, nós vamos lá no YouTube e publicamos ali do YouTube. Por isso que algumas vezes você recebe aí na sua casa, no grupo de WhatsApp ou algum outro grupo, você recebe às vezes nossa live no Facebook ou no YouTube. Dependendo de como está a situação, nós utilizamos uma dessas redes. Por demais, amados, que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre.